Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR, hoje com o tema Controle Orçamental. Vamos fazer uma apresentação do nosso software, portanto vamos passar todas as fases e todas as etapas da construção do orçamento, ou aquilo que poderá ser a construção do orçamento, bem como abordar aqui algumas rotinas ao nível da gestão orçamental, mais ao nível da importação dos dados reais da contabilidade, que vos permita fazer uma análise de desvios. Connosco temos o Rui Alves. O Rui colabora connosco no desenvolvimento de ferramentas de gestão, o software de controle orçamental incluído. É ele que vai fazer a apresentação do software. No final, abriríamos aqui espaço para algumas questões ou dúvidas que desejassem colocar, de forma a que saíssem desta sessão o mais esclarecido possível. Não me alongaria mais, passaria então a palavra ao Rui e no final voltaríamos a falar. Ângelo, obrigado. Obrigado a todos os participantes. Bom dia a todos. Conforme o Ângelo disse, nós hoje vamos focar no software de controle orçamental, o software que permite desenvolver orçamentos e trabalhar esses orçamentos e fazer a análise de desvios, trabalho que é normal fazer quando estamos a trabalhar em orçamentação. Eu vou já aqui partilhar o meu ecrã. Portanto, aquilo que estão a ver neste momento é já o ecrã principal do controle orçamental. Esta é uma aplicação muito simples de trabalhar, não tem grande ciência, portanto, e para quem está habituado a desenvolver orçamentos, irão verificar que é uma aplicação extremamente fácil. Eu vou aqui focar as áreas, digamos, e dar aqui algumas boas práticas de utilização para tornar a sua utilização um pouco mais ágil e mais focada, mais direta para o tipo de análises que querem desenvolver. De referir já previamente que o software é multi-empresa e multi-projeto, portanto, ou multi-orçamento, digamos assim. É possível trabalhar com mais do que uma empresa e fazer mais do que um orçamento, portanto, é multi-file, multi-fechado. Cada orçamento está associado a um fecheiro, portanto ele é guardado por pré-definição numa pasta que está nos meus documentos, mas o utilizador pode guardar os fecheiros em qualquer área, em qualquer lugar, numa pasta partilhada, pode guardar num disco, etc., num outro disco. Portanto, de referir que os fecheiros só são abertos através da aplicação do controle orçamental, portanto não são abertos por qualquer outra aplicação. Cá em cima, a barra de ferramentas, esta barra de ferramentas salvaguardada para além dos botões que tem aqui que fazem o controle da licença, que permitem aceder à loja, etc. E o importador de dados, que eu já vou também falar nele. Aqui estes botões permitem criar um novo orçamento ou abrir os orçamentos já existentes. Portanto, os orçamentos ficam depois em memória como referência e o software, quando arranca, tem lá os vários orçamentos, os últimos orçamentos pelo menos criados, que podem ser acedidos. Eu aqui já estou a trabalhar já abri um orçamento de exemplo, portanto isto é retirado já tem alguns dados preenchidos, até para acelerar aqui um bocadinho a explicação, e de explicar aqui então as áreas dos orçamentos gerados pelo controle orçamental. Sempre que nós abrimos um orçamento, estes botões que estão a ver aqui, onde estou a sinalizar, são botões de navegação e que permitem navegar pelas áreas, pelas 5 áreas que nós definimos para o orçamento. A primeira é a área dos inputs gerais, dos pressupostos, digamos assim que podemos chamar. Aqui neste menu é através deste quadro que o utilizador pode colocar, para além do nome da empresa, o ano do orçamento, a moeda, etc., são, digamos, meramente indicativos. Aqui há algumas taxas e alguns prazos médios de pagamento ou de recebimento que são importantes de poder trabalhar, porque estamos a falar de um orçamento, estamos a falar de tesouraria e é importante que isto esteja definido. Depois temos aqui alguns alertas que têm a ver com os mapas de desvios e os mapas também dos dashboards de análise, que já vou mostrar no final, e que é a partir daqui que é possível gerar esses alertas e definir esses alertas dentro destas áreas que são previamente definidas pelo programa. E como é que nós começamos a trabalhar um orçamento? Bom, duas áreas. Estes dois primeiros, chamados o menu inputs previsionais e os inputs previsionais detalhados.
é através destas duas áreas, destes dois setores do controle orçamental, que os utilizadores vão fazer a sua orçamentação, ou seja, vão colocar os dados previsionais em duas vertentes. Uma, há determinados mapas que estão, ou determinadas rubricas que estão aqui nestes inputs previsionais, que são de input direto, ou seja, todas as células que estão amarela e com este tom azul significam que são células de input direto. Nós estamos aqui a ver neste mapa, por exemplo, no mapa de rendimentos, que este valor que está em vendas e mercadorias, ele não é editável, porque ele vem de um mapa detalhado, ou seja, vem destes mapas que estão depois a seguir. Isso vai permitir ao utilizador detalhar um pouco mais a sua orçamentação, ou seja, há determinadas rubricas, por exemplo, como esta, trabalhos para a própria entidade ou subsídios à exploração, por exemplo, que é possível inserir diretamente e que estão destinadas a que sejam colocadas de forma direta. E nestas áreas, nesta área de inputs previsionais, nós temos um mapa de rendimentos, temos um mapa dos custos das mercadorias vendidas, de matérias-primas consumidas, os mapas da FSS, portanto, este mapa da FSS é um mapa todo preenchido diretamente, de input direto aqui, ou seja, o utilizador, por exemplo, para publicidade ou para comissões ou para serviços bancários, etc., já terá que ter os dados, o valor que vai colocar aqui como orçamentado, ou seja, isto são os valores previsionais, okay? Não são os valores reais, são os valores previsionais para janeiro, fevereiro, março, etc. O software trabalha com dados, simplesmente só com um ano, não é? Com 12 meses. Tem depois o mapa dos gastos pessoal também, que não é possível ser detalhado, outros gastos, o mapa de investimentos, o mapa de desinvestimentos, ou seja, toda a área, todos estes mapas são possíveis e pertencem à área da orçamentação, ou seja, se eles estão nesta zona de inputs previsionais, significa que eles correspondem e pertencem à área digamos, de previsional, à área da orçamentação. O menu 12 e o 13, que são os balanços previsionais, ou seja, estes balanços não são de inputs, mas já são gerados a partir dos valores que nós colocamos no orçamento. Portanto, não só o 12 e o 13, como o 14 também, com o mapa do orçamento de tesouraria e financeiro, que são estes três últimos mapas, são mapas já de output, ou seja, apesar de estar na zona de inputs previsionais, mas eles são mapas completamente calculados em função daquilo que é os inputs que nós vamos colocando aqui previsionais. Mas como eu estava a dizer, é possível olhar para estes botões ou para estes mapas e perceber que existem algumas áreas que são preenchimento direto, outras que já estão calculadas, e elas são calculadas onde? E aqui nós vamos ao mapa de inputs previsionais detalhados. Por exemplo, aqui em produtos não tenho nada, porque esta empresa não vende produtos, mas vende mercadorias. Então, ao vender mercadorias, eu já tenho aqui 2 mercadorias lançadas. Estes mapas permitem-nos criar um detalhe, e que é extremamente útil utilizar principalmente nestas rubricas, porque nós sabemos que se vamos a orçamentar um mapa como os FSEs, se nós estivermos a orçamentar os custos com energia, os custos com eletricidade, é um valor que nós conseguimos calcular e colocar lá diretamente. Mas nas vendas, nomeadamente na parte da exploração, nas vendas e nos custos, pode haver a necessidade de termos um detalhe um pouquinho mais, ou seja, de escrevermos esse orçamento um pouquinho mais detalhado. Porque caso contrário, o utilizador tem que fazer esses cálculos primeiro à parte numa folha Excel, por exemplo, e depois tem que os transportar ou tem que os colocar aqui manualmente depois. Mas nós já temos esta possibilidade, ou seja, é possível, no exemplo que eu estou aqui a demonstrar, nas vendas de mercadorias, eu orçamentar as vendas. Estes mapas são mapas dinâmicos, eu aqui só tenho 2 linhas, mas se nós olharmos para estes ícones que estão aqui no canto superior direito, eles permitem adicionar mais linhas ou remover as linhas. Portanto, eu estou aqui a adicionar mais linhas a estes mapas. Eu posso colocar aqui box 3, box 4, etc. Estou a adicionar produtos, estou a adicionar itens, estou a adicionar mercadorias. Posso orçamentar e definir para cada mês a previsão de unidade de quantidades vendidas e posso para cada mês colocar um preço médio unitário que vou colocar. E automaticamente o software calcula o mapa em baixo, que é o mapa já da orçamentação. Okay? Isto é válido, como disse, para as mercadorias, para as vendas de produtos, para as prestações de serviços. Neste caso aqui, esta empresa não tem prestação de serviços, mas se eu quisesse introduzir prestação de serviços, orçamentar a prestação de serviços,
era através destes botões de mais e de menos, portanto ele remove linhas e vai ocultando as linhas ou vai adicionando linhas ao mapa. Como disse, tem também a questão de compra de mercadorias. Por exemplo, como estou a vender mercadorias, ou seja, só orçamentar a venda de mercadorias, eu adicionei aqui mais 2 itens, a box 3 e 4, e ela já aparece automaticamente aqui no custo ou na compra das mercadorias. Se eu quisesse colocar aqui também a orçamentação, neste caso este mapa está a branco, mas se eu quisesse colocar aqui a orçamentação da compra destas mercadorias, eu colocaria aqui as unidades compradas e o preço de compra. E automaticamente, sempre que eu adiciono aqui neste mapa dinâmico, nas vendas de mercadorias, itens ou nas vendas de produtos, eles vão aparecer noutras áreas, nomeadamente aqui nas mercadorias. As matérias-primas é a mesma coisa, se eu tivesse, neste caso não tenho produção. Depois temos a parte da orçamentação do IVA. Mais uma vez, na questão do IVA das mercadorias, estes novos itens que eu adicionei na previsão já constam aqui também na previsão do IVA, e eu consigo, através destes mapas detalhados do IVA, eu consigo também definir taxas e atribuir taxas específicas para cada um dos itens. Isto pode ser útil, porque se nós tivermos vários itens de orçamentar em termos de exploração, e se existirem taxas diferenciadas, se existirem itens com taxas diferenciadas, em vez de estarmos a arranjar uma taxa média do IVA, vamos estar a colocar mesmo uma taxa efetiva que é daquele item. Portanto, posso colocar um item aqui a 23% e os outros ser a 12%, por exemplo. E eu estou a atribuir taxas diferenciadas para cada um desses itens, ok? Portanto, estas são as áreas e que é possível orçamentar os IVAs das compras de mercadorias, das matérias-primas, etc. Rendimentos de exploração e custos e gastos de exploração. Portanto, inputs são colocados nestas áreas. Os inputs gerais, previsionais, que são os inputs nestas áreas, ou seja, significa que o software tem disponível para serem orçamentadas estas áreas. Tudo o que sejam células definidas com fundo amarelo, elas são editáveis. Portanto, é fácil logo o utilizador descobrir se, neste caso aqui, as vendas de mercadorias não forem possível editar, elas vão estar aqui dentro dos mapas detalhados, e os previsionais detalhados permitem-nos nós fazermos a orçamentação, mas com um grau de detalhe um pouquinho maior. A partir do momento em que nós temos estas áreas, a orçamentação, temos o orçamento criado, nós podemos passar para os desvios. Os desvios, existe este outro menu que se chama desvios, e é aqui, nestas áreas, nestes mapas, nestes 9 mapas, que nós conseguimos calcular os desvios. Neste momento eu só tenho aqui as células ou as colunas do orçamentado, mas elas são colocadas cá em cima, ou seja, eu se quiser, se olharem para este sistema, isto são caixas de seleção, onde eu posso selecionar os mapas de desvio, ok? Posso estabelecer que tipo de coluna é que eu quero ver. Se eu não quiser ver a coluna de desvio, esta coluna fica omissa, não é apresentada. Se eu não quiser ver o real, eu não vejo o real, ele esconde-me o real. Se eu quiser ter a coluna orçamentada, que é a coluna que são os dados que vêm dos inputs previsionais, o real que vem, que eu já vou explicar a seguir, da importação dos dados, e o cálculo do desvio, que é aquilo depois, a diferença que o mapa vai calcular em função daquilo que foi o orçamentado, o provisionado, e o real ou o importado ou o histórico, que nós vamos conseguir integrar. Os mapas de facto são calculados de forma automática também. E como é que nós introduzimos os desvios? Bom, o software tem um importador de dados e esse importador permite, em vez do utilizador estar a colocar dados manualmente, permite integrar os dados de qualquer sistema de contabilidade. Então é feito de 2 áreas. Existe um importador, que eu vou chamar agora, que é através daquele botão lá em cima, que é um importador de contabilidade. Eu vou aqui partilhar o ecrã, porque ele salta-me para focar mesmo o ecrã do importador, que é este aqui, ok? E este importador pode ser utilizado de forma independente, ou seja, é um armazenamento, é um repositório de dados que o controle orçamental vai buscar sempre que o utilizador quer integrar dados históricos, dados da sua contabilidade, para dentro das folhas de orçamento.
Okay? Este importador é um repositório, cria várias empresas, ou seja, eu posso ter aqui várias empresas dentro deste repositório e fazer importação para essas várias empresas, à medida que eu vou obtendo os dados da contabilidade. Ao fazer importação aqui, eu não estou a transferir ainda os dados para dentro da folha de cálculo. Esse é o segundo passo. Mas este é o primeiro passo. Primeiro, obter dados da contabilidade. Existem duas maneiras de obter dados da contabilidade através deste software. Ou a importação de balancetes em Excel, ou a importação do SAFT. Nós aconselhamos mais o SAFT, porque de facto o SAFT, a importação de balancetes em Excel, eu vou aqui mostrar como é que será um tipo de balancete que é utilizado. Um balancete em Excel, para ser utilizado pelo importador do controle orçamental, deverá ter uma estrutura muito semelhante a esta, ou seja, pode não ser igual, mas a estrutura pode não ter estas cores, pode só simplesmente ser números e texto, mas é importante que pelo menos tenha estes campos. Ou seja, terá que ser algo tabulado, estruturado, onde irá ter uma coluna que corresponde ao número da conta, uma coluna que corresponde à descrição, se bem que a descrição aqui é opcional, o controle orçamental não o utiliza, e depois colunas de débito e crédito que correspondam ao movimento do período, ao movimento acumulado e aos saldos. Então, isto pode assumir os formatos que quiser. Pode ser colorido, pode não ser colorido, pode ser simplesmente em folha de texto normal, em folha de Excel normal, mas o importante é que ele tenha esta estrutura. O número da conta pode estar na coluna A, como pode estar na coluna B, o saldo pode estar na coluna I ou na IJ, porque é a partir depois do importador que o utilizador vai dizer que, ok, eu vou importar este balancete em Excel, este balancete corresponde ao período, sei lá, março de 2020, e o número da conta está na coluna A, o nome da conta está na coluna B, o saldo devedor está na G e o saldo credor está na H. A partir daí o software lê este ficheiro Excel, sabe onde é que estão os campos e onde é que eles correspondem e faz depois a integração e a interpretação dos dados contabilísticos e guarda-os no repositório. Esta importação, apesar de ter qualquer software de contabilidade consegue exportar estes dados contabilísticos, tem que ter esta estrutura, ou seja, o número de conta tem que estar aqui completo desta forma, porque senão o software só pela terminação não vai conseguir lá chegar. Portanto, tem que ter esta estrutura, mas qualquer software de contabilidade permite exportar isto. Portanto, isto é algo que nós temos há muitos anos e já temos esta vasta experiência, seja Primavera, Sage, Toque Online, seja o que for, permite exportar balancetes com esta estrutura e depois o nosso software ler através daquele importador e com a opção de importar Excel. Importar balancetes Excel. Relativamente ao importar o SAFT de contabilidade, tem uma desvantagem porque para importar um balancete em Excel nós temos que importar período a período, ou seja, não é possível pegar num balancete, exportar um balancete em Excel na contabilidade que tenha vários meses, por exemplo, de janeiro a março, e depois integrá-lo diretamente. Portanto, os softwares de contabilidade geram balancetes únicos, ou seja, é um balancete para janeiro, um balancete para fevereiro, um balancete para março. Significa que se eu quisesse importar em formato de balancete Excel estes 3 meses, eu tinha que fazer 3 importações. Okay? Elas são rápidas de fazer, mas teria que as executar. Se o controle orçamental for efetuado, se a análise de desvios for algo que for para fazer controle mensal, não é? E será esse o objetivo, aí eventualmente eu vou só importar sempre o último mês. Mas pode acontecer uma situação onde eu já estou, por exemplo, em agosto e estou a importar o mês de agosto só, porque os outros meses já foram importados, já foram integrados dentro do controle orçamental, mas houve uma correção qualquer em janeiro ou em março. Então há necessidade de voltar outra vez a importar o janeiro e o março para integrar e se calhar os outros meses a seguir para integrar esses valores. Se eu utilizar o importador de SAFT, torna-se muito mais fácil porque eu consigo pegar num fecheiro de SAFT, se eu disser que vou gerar um fecheiro de SAFT para agosto, ele tem informação desde janeiro até agosto. Se eu for importar em novembro, ele tem informação desde janeiro a novembro. Portanto, essa informação é sempre atualizada. E qualquer software de contabilidade permite gerar um SAFT, deve gerar, se não gerar, o problema estará no software, mas eu não conheço nenhum software de contabilidade, a não ser que a contabilidade não esteja lançada corretamente, mas nenhum software de contabilidade que só imita SAFTs
2 em 2 meses, 3 em 3 meses, ou algo do género. Portanto, a qualquer altura é possível gerar um SAFT. Da contabilidade, atenção, da faturação, não é esse SAFT que se pretende. E ao fazer a integração desse processo SAFT, o software vai associar uma série de todos os balancetes, ou toda a informação contabilística, porque os balancetes que vêm no SAFT é só o inicial e o final. Depois, pelo meio, vêm os dados dos extratos, dos movimentos, e o software faz todo esse cálculo. Tem como vantagem, como eu disse, poder pegar numa grande quantidade de períodos e integrá-los diretamente e de forma automática e imediata dentro da aplicação. No SAFT, por exemplo, nós temos que associar sempre uma empresa, ou seja, esta empresa é associada aqui dentro do programa. Eu vou importar aqui só um SAFT muito rápido, só tem 2 meses. Basta indicar qual é o fecheiro de SAFT que nós pretendemos. Eu aqui vou buscar este. Fazer o seguinte, então isto é um wizard, é um assistente muito fácil de seguir. Ele diz qual é que é a versão, detecta a versão do SAFT, qual é que é a empresa que está lá lançada e qual é o período, ou seja, a data inicial é de 1 de janeiro de 2020, a data final de 29 de 2. Portanto, quando eu fizer concluir, o que o software vai fazer vai importar, aguardar os balanços de abertura, vai importar, ele está a demonstrar o que é que está a fazer, está a guardar os extratos e está a gerar o balancete do mês 1 e o balancete, neste caso, o balancete do mês 2. Portanto, ele está a calcular as contas agrícolas. Ele aqui explica todo o que é que está a fazer, porque, como disse, no SAFT ele não tem os balancetes intermédios, não é? Isso não existe. E ele já acabou de importar os dados. Se eu quiser consultar os dados, por exemplo, da importação, posso usar, antes de os integrar dentro do controle orçamental, posso vir aqui e consultar os dados importados e o software vai demonstrar, carregar neste botão obter dados e eu vou dizer que, olha, quero o saldo de janeiro e vou só querer aqui as contas agregadoras, portanto, para não estar a calcular muita coisa, e vou inserir e vou ver o que é que de facto ele importou. Portanto, é um dos meses, é o mês de janeiro, que eu acabei de importar no SAFT e, como estão a ver, ele está a percorrer toda, está a ir buscar a base de dados ao repositório e está a colocá-lo aqui o balancete de janeiro de 2020 da empresa Webinar, que foi extraído do SAFT. Esta zona aqui não é a zona de integração dentro do controle orçamental, é simplesmente estamos a trabalhar dentro do importador, é só para validarmos, pode ou não ser utilizado, se não quiser utilizar esta funcionalidade, não utilize, ela não serve para mais nada do que simplesmente só estar a ver se de facto se foi importado o balancete correto e se os dados correspondem à estrutura que nós acabámos de importar. Portanto, toda esta informação foi extraída do SAFT e compilada pelo programa. Então, se eu agora quisesse importar outro SAFT de outra empresa, fazia essa importação. Podia estar aqui a importar 3, 4 empresas se o objetivo for, digamos, usar o controle orçamental. Se nós formos um gabinete de contabilidade, por exemplo, e fizemos os orçamentos para alguns dos nossos clientes, podemos trabalhar desta forma. Se for um orçamento de uma empresa comercial, pronto, se é um orçamento para a própria empresa, basta só importar uma vez. E depois, aí sim, vamos então para a área orçamental. No controle orçamental, dos desvios, ou seja, dentro da área dos dados reais e pelo calcular os desvios. Eu vou aqui chamar outro orçamento. Este orçamento é muito simples, eu não tenho aqui muito mais informação para além a coluna de real, ela está a 0, não tem nada. Ou seja, as colunas do real, os dados históricos, chamamos real, os dados que foram, de facto, lançados na contabilidade, não têm dados nenhums. Mas eu, como sei que acabei de importar um SAFT relativamente a janeiro e fevereiro da empresa Webinar, então eu vou querer integrá-lo dentro deste orçamento. Então, para isso, basta eu aceder aqui aos desvios, carregar neste botão que diz carregar históricos, dados históricos, dados reais, e o que ele vai fazer já não vai ler o SAFT, porque o SAFT já foi lido e integrado, ou seja, vai sim ler o repositório de dados. Qual é a vantagem de eu não estar do software criar aquele repositório de dados? É que eu, com uma única importação, eu posso reutilizar várias vezes aqueles dados.
Ou seja, aqueles dados estão lá sempre guardados e eu posso reutilizá-los. Imaginem que eu quero fazer um orçamento, para uma empresa quero fazer 2 tipos de orçamento. Um orçamento normal e um orçamento com, digamos, mais pessimista, para ter 2 cenários. Em vez de estar a importar 2 vezes o mesmo SAFT para a análise dos desvios, eu posso simplesmente importar o SAFT uma única vez e reutilizar esses dados dentro do orçamento. Mas como eu estava a dizer, fazer a integração agora daqueles dados de SAFT, eu vou selecionar a empresa com que eu estou a trabalhar, aquela empresa que está no repositório de dados contabilísticos, selecionar o mês de janeiro e o mês de fevereiro, porque já sei que os outros eu não tenho, mas é possível selecionar todos estes meses que eu quero e ele vai integrar, e vou carregar aqui em atualizar dados históricos. O software informa que o carregamento dos dados históricos foi concluído, e para cada um dos meses ele faz aqui pergunta ao utilizador se quer fazer aqui algumas configurações, algumas correções. Uma delas é a distribuição do passivo entre corrente e não corrente, ou seja, ele detecta que há aqui financiamentos obtidos e ele coloca tudo em corrente, porque no balancete não é possível identificar isso, a não ser que na vossa contabilidade, mas um balancete, por norma, quem estiver de fora a ler não sabe se aquilo é corrente ou não é corrente. Portanto, o software também não o sabe, então aqui é a necessidade de fazer essa distinção. E é feito para os 2 meses. No caso de existir, de detectar também que é necessário fazer alguma correção ou configuração para o apuramento dos custos das matérias-primas e das mercadorias vendidas, então ele também faz a mesma pergunta. Não é aqui o caso, mas se verificarem, na coluna de janeiro e na coluna de fevereiro, a real de março continua na mesma, na coluna de fevereiro e na coluna de janeiro já estão aqui dados colocados. Okay? Estes dados são dados do período, porque eu tenho aqui em cima assinalado que estou a visualizar dados do período. No entanto, se eu carregar neste botão aqui ao lado onde diz acumulado, eu passo a ver os dados acumulados. Okay? Ou seja, período e acumulado. E eu estou a ver os dados, neste caso, os dados aqui acumulados. E o software, nesta coluna, já está a calcular os desvios. Ou seja, estes dados reais foram os dados acabados de importar, que estavam dentro do SAFT que eu acabei de importar e foram integrados aqui dentro do controle orçamental. Portanto, a análise dos desvios, a integração dos dados históricos é assim desta forma que se vê. Depois, a partir daqui, eu posso gerar, exportar este mapa para Excel. Atenção que os mapas são exportados para Excel, não levam quaisquer fórmulas, ok? São mapas, e depois é necessário, se quiserem colocar esses mapas, por exemplo, para um relatório, entregar a um cliente ou para entregar à administração, algo do género, são dados que são colocados dentro do Excel, o mapa, mas depois têm que ser parametrizados e personalizados, mas já é uma vantagem ter esta exportação, porque podem depois criar outro tipo de mapas a partir do mapa base do controle orçamental. Aqui, como veem, mais um análise de desvios, mapa de gastos com pessoal. E a partir daqui, nós já podemos ir para a zona dos dashboards, ou seja, a zona das análises. Nas análises, existe este painel flutuante que tem aqui basicamente algumas áreas para fazer análise de sensibilidade de variações que nós possamos colocar, para ver como é que o orçamento se comporta. Temos aqui a análise dos desvios, também por período e acumulado. Temos os desvios por rubrica, temos uma análise económico-financeira, onde o software compara o previsional com o real em função do mês que eu estou a analisar. Okay? Eu escolho aqui no topo, no superior direito, o mês, se quer ver o mês, se quer ver o março. Como veem, o março não tem real, não tem nada lá para fazer a distinção. No janeiro, por exemplo, já tenho, e ele já está aqui a fazer uma análise comparativa com os dados previsionais e com os dados históricos, os dados reais que vieram da contabilidade. E, portanto, aqui é uma questão de depois poderem explorarem as várias opções. Esta zona de dashboard é uma zona de visualização, digamos, está feita para a visualização, são outputs já finais que o software gera. Alguns comentários também são gerados, coisas muito, muito indicativas, meramente indicativas, como esta zona cinzenta, digamos, mas podem ser interessantes para depois poder serem exportadas para depois ser usadas em relatórios. Neste caso aqui é possível imprimir os dashboards ou imprimir só o dashboard atual ou exportar para imagem, ou seja, ele gera imagens deste cenário e vai conseguir colocar isto dentro do Word ou do relatório Word, por exemplo, se quiserem. E basicamente é isto que é o controle orçamental, ou seja, recapitulando, sempre que arrancamos um controle orçamental, a primeira coisa a fazer é a orçamentação. Para isso existem duas áreas
a área dos inputs previsionais e os inputs previsionais detalhados, onde é possível dar um pouquinho mais de detalhe àquilo que é a nossa orçamentação. Uma área de análise de desvios, com a integração dos dados e utilizando o repositório de dados, importando os dados da contabilidade em Excel ou SAFT e fazendo essa integração dentro do software, que depois pode ser utilizada através deste botão de carregamento desses dados históricos, ou seja, eu posso voltar a carregar. Imaginem que para este mesmo orçamento eu voltava a pegar neste orçamento e tinha havido uma correção em janeiro e em fevereiro. Eu voltava a importar o SAFT e voltava a carregar os dados aqui dentro deste orçamento para alinhar com aquilo que realmente existe dentro da minha contabilidade. E depois uma área final de outputs finais, de dashboards, onde é possível eu aceder aos vários indicadores e analisar os gráficos que o software mostra em função dos dados da previsão e os dados depois dos reais, os dados da contabilidade. E pronto, e penso que é isto, Ângelo. Acho que já consegui aqui demonstrar um pouquinho como é que o software trabalha. É um software extremamente simples, ágil de funcionar, ou seja, estas são mais ou menos as boas práticas que eu tentei aqui indicar para trabalhar isto de uma forma simples. Não há, tudo o resto são análises depois que são feitas por cada um dos consultores ou quem está a trabalhar com o orçamento. Mas pronto. Exatamente. Uma ferramenta simples, conforme vocês tiveram a oportunidade de ver, intuitiva, mas, no entanto, na nossa opinião, pelo menos bastante completa do ponto de vista daquilo que é as exigências, ou daquilo que são as exigências ao nível da construção do orçamento e da gestão orçamental propriamente dita. Antes de avançarmos para algumas questões e dúvidas que vocês gostassem de colocar, duas notas. A primeira, pronto, o Rui já referiu que o software é multi-empresa, multi-orçamentos, portanto tem aqui uma ferramenta bastante versátil desse ponto de vista, mas também é importante referir que isto trata-se de um investimento único, portanto, avançando para a compra de software, vocês terão em posse uma licença perpétua. Okay? Outro aspecto também importante salientar é que nós vamos mantendo contacto com os nossos clientes através de uma linha de suporte que temos direcionada para este âmbito, onde vocês poderão colocar questões, dúvidas ou reportar algumas anomalias que o software em determinada altura possa apresentar. Dito isto, não sei se há alguma questão do vosso lado. Eu vejo alguns clientes desse lado, vejo também pessoas que eu sei que têm a versão de demonstração também do vosso lado. A versão de demonstração foi exatamente aquela que o Rui apresentou, permite-vos ter uma noção clara daquilo que poderá esperar a versão licenciada do software. Portanto, estamos aqui também disponíveis para responder a alguma questão que desejem colocar. Não havendo também questões, poderão reencaminhá-las para o e-mail que têm também do vosso lado. Em tempo útil, responderei a todas as vossas questões. Vou fazer só aqui um compasso de espera, ver se surge alguma questão. Não existindo. Pronto, colocam aqui uma questão. Se não tiver orçamento, como posso tirar a análise financeira? Queres dar a resposta, Rui? Sim. Bom, concretamente o software não é específico não é específico para a análise financeira, ou seja, a análise financeira está dentro de um contexto de orçamentação, não é? Portanto, mas digamos, numa análise extrema, nós podemos utilizar o software, o controle orçamental para fazer análise financeira. O que é que se faz? Não importa, ou seja, não configura nada na orçamentação, não cria orçamentação, integra os dados da contabilidade e depois na zona dos desvios esconde as colunas do real, esconde as colunas do desvio e as colunas do provisional, e a partir daí só vê os dados daquilo que foi a importação da contabilidade. No entanto, se nós passarmos depois para o dashboard, e como viram, existe lá a comparação entre o que é o real e o provisional. Portanto, se não tiver o provisional, a análise fica lá a branco, a zero, esses dados, e aquilo que é analisado são os dados, os indicadores reais. No entanto, a parte da comparação depois perde-se ali um pouco, não existe, porque o software não está focado diretamente para fazer só exclusivamente análise financeira. A análise financeira é em função daquilo que é
a comparação com o período histórico e o período previsional. Mas pode ser utilizado. Aliás, nós temos alguns clientes que utilizam para fazer alguns trabalhos essa integração. Sim, utilizam também a parte da análise previsional, como depois permite exportar para Excel os mapas, etc. Depois podem fazer outro tipo de personalização de relatórios que queiram fazer. Questionam também se a importação por Excel, o cabeçalho tem que ter designações específicas ou existe algo que se tenha que pôr, por exemplo, ou indicar a coluna 1 e o número da conta? Não. Digamos, aquilo que vem da contabilidade, só tem que haver uma atenção que é, os cabeçalhos até podem estar em inglês, podem estar em chinês, nem sequer podem existir. O que interessa é que aquela estrutura que eu mostrei ainda há pouco, aliás, e as colunas podem ser, por exemplo, eu estou-me a lembrar dos balancetes gerados pelo software Primavera, põem lá uma série de colunas pelo meio, até para aquilo ficar um bocadinho mais bonito, temos quando é impresso, mas em Excel, mas é usado na mesma. Por exemplo, estou-me a recordar que as colunas do saldo de débito e crédito são colunas que vão para além da 15ª coluna, por exemplo. Mas isso não interessa desde a partir do momento em que eu como utilizador, conheça aquele fecheiro Excel, aquele formato, e diga assim, olha, eu os balancetes Excel sempre gerados por este software de contabilidade, o número da coluna, ou a coluna correspondente à conta, ou o número da conta em vez de estar na coluna A, está na coluna B. E pronto, e passa sempre a ser na coluna B. Porquê? Porque o importador, quando ler o fecheiro, vai à coluna B e vai ler aquilo como o número da conta. Se de facto lá não estiver o número da conta, ele não o lê. Então aí é que poderá haver esse problema, ok? Mas a estrutura eu só tenho que olhar para aquele balancete e só fazer isto uma vez, porque o software permite guardar essa configuração, ou seja, a partir do momento em que eu importo e defino lá que aquele balancete que eu vou usar sempre, a coluna B ou a coluna A corresponde ao número da conta, a B corresponde ao nome da conta, etc. Ele pede ao utilizador se quer guardar a configuração. E para quê? Porque nas próximas importações eu não tenho que estar outra vez a colocar coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, etc. Eu vou buscar a configuração da última vez que importei, ele vai tomar isso com a mesma estrutura que fez na anterior importação e torna a importação muito mais rápida e muito mais ágil, e o utilizador evita ter que estar ali outra vez a colocar essa configuração. Portanto, digamos, resumindo a minha resposta é, na horizontal, ou seja, a linha que corresponde ao cabeçalho, ela pode ter lá as designações que quiser, ou até pode nem sequer ter designações nenhumas, ok? Portanto, o que interessa, o mais importante são as estruturas da coluna, isso é que são importantes. Ok, nós não temos mais questões, por enquanto, mas pronto, caso venham a surgir dúvidas ou questões, como disse, podem direcionar através do e-mail que têm do vosso lado, oportunamente darei resposta, e resta-me agradecer a vossa presença. Rui, obrigado também pela apresentação. Obrigado a todos. Voltamos a ver em breve. Muito obrigado pela vossa atenção e continuação do bom dia de trabalho. Com licença.